Fala, Tricolor! Hoje vamos repercutir tudo que a mídia está falando sobre o empate heróico do São Paulo contra o Red Bull Bragantino ontem, fora de casa. Tudo isso e mais notícias do vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para as notícias. Hoje tem a Mari Pereira, que hoje tem o Jean Oddi, tem o Vitor Birner, tem Mário Marra, daqui a pouco de férias, celebrando aí a sua saída de férias, né? Resolveu fazer o último programa do dia, que é justamente, o penúltimo do dia, né? Que é justamente para sair... Não dá ideia. Em alta, né? Não? Tá bom? Deixa assim. Não dá mais um. Ainda tem mais um. Tem mais um? Deixa pra lá. Vitor Birner, 2-2, São Paulo e Bragantino. Um São Paulo que vem de derrota para o Flamengo. Hoje o Crespo fez algumas mexidas também. Eu queria te ouvir se o São Paulo melhorou, piorou ou continua na mesma. Tudo bem? Primeira coisa, boa noite a você, Jean, Mari. Boa noite, senhor Mário Marra. Senhor Mário Marra. Aos fãs e às fãs do esporte. O São Paulo se melhorou, piorou em relação ao jogo contra o Flamengo. Isso. Não, se piorasse, tomaria uma goleada. E jogou melhor que o Bragantino. Foi. Algumas correções do Crespo, deixando o Alisson fora, mas acho que deve ser uma questão de condição física. A mudança na zaga, apesar da zaga... Eu ouvi que foi uma questão técnica que me surpreendeu. E vamos ver na coletiva depois. Né? Tá, eu espero... Para mim é surpresa. Eu não desejo mal de ninguém, mas eu espero que tenha sido uma questão física de poupar o jogador, porque se for uma questão técnica, o São Paulo tem problemas com o técnico. Perfeito. Nesse caso, a saída do Sabino para a entrada do Ferrarese, o Alan Franco volta a jogar do lado esquerdo da zaga, o São Paulo de novo com o trio. A entrada do Luciano, para mim o melhor jogador do São Paulo na partida, faz uma enorme diferença, apesar das críticas de alguns. O André hoje fez 2 gols, podia ter feito mais. O São Paulo criou mais que o Bragantino, o São Paulo fez um bom jogo, apesar das mudanças da zaga e de um crescimento. Os gols têm a ver com isso, principalmente o primeiro gol, uma bola de cruzamento no meio do arboleda do Ferrarese, e o jogador tem que estar marcado do Bragantino ali. Então, se você pensar no que o São Paulo não apresentou, a péssima estreia do Crespo contra o Flamengo, e o que o São Paulo fez hoje, há uma evolução. O problema é que o São Paulo fez um jogo que, pelo número de chances criadas, deveria ter vencido. E o São Paulo é o time mais bem colocado, o time que tem a pior colocação entre os que não estão na zona do rebaixamento. E continua empatando muito, né? E um dos que está na zona do rebaixamento é o Juventude, que se empatar seus 2 jogos que tem a menos com o São Paulo, empata com o São Paulo em pontos e ganha o número de vitórias. Se ganhar uns 2 jogos, manda o São Paulo para a zona do rebaixamento. E o próximo jogo do São Paulo é contra o Corinthians. Ou seja, ou o São Paulo se redime vencendo no Morumbi, ou entra em crise mais ainda. Crise com 3 jogos só do Crespo, é isso? Já vai sobrar para ele assim? Rapidinho, Marra? Ele veio na crise. Eu acho que aí tem um pacote, né? Assim, não é... Mas já vai na conta do treino, mas assim, 3 jogos já, não, é isso? Acho, para falar da conta... O Birner acabou de falar que o São Paulo já foi melhor hoje, já tem uma evolução. É que a gente tem um olhar no treinador, William, mas nenhum treinador anterior merecia o olhar. Assim, sim. Enviesado para pagar todas as contas. Tem mais coisa acontecendo. Primeiramente, boa noite, prazer estar com vocês e com o Fã de Esportes. Para mim, um ponto que tem que ser destacado, o São Paulo tenta se achar. E tentar se achar no Campeonato Brasileiro, já na descida, é bastante complicado. E vários times pagam rodadas nisso. E o São Paulo hoje tinha tudo para perder o jogo, antes do jogo começar. O Red Bull Bragantino tem confiança alta. Era favorito o Bragantino. Vinha de vitória. É um time que tem Sim, tem uma evolução no trabalho já há algum tempo, né? Já ter terminado na liderança. Em algum momento na partida até estava na liderança. No entanto, aí tem um ponto para mim que supera os desajustes que os caras do São Paulo lutaram muito. Os 2 gols que sofreu foram gols evitáveis. Mas, não deu azar, inclusive. Mas você não pode falar que o São Paulo assistiu. O São Paulo lutou muito. Se tinha uma bola para dividir, o São Paulo dividia e normalmente ganhava. Então, acho que é um time que está aplicado. Se daí para frente vai começar a vencer, se o Crespo vai pegar um caminho completamente diferente do que pegava o Zubeldia, ainda não dá para falar. Mas esse time parece estar acordado para essa situação que o Vitor falou, da proximidade da zona de rebaixamento. Tá ali as portas da zona do rebaixamento. Ô Mari,
O Birner lembrou aqui do Luciano, né? A boa partida, sempre com muita entrega. O Luciano participou do gol, inclusive, foi importante no segundo gol, né? Fundamental. Mas o André Silva, que fez os dois, é um cara subestimado, não, nesse time? Porque, olha, é o artilheiro do time no ano, no Campeonato Brasileiro, 5 gols. E parece que o torcedor sempre torce o nariz para o André Silva. Não é subestimado, não? Tudo bem, amigos? Tudo bem? Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu não sei se subestimado, mas claro que o primeiro olhar não é para ele, né? Assim, já não era com a presença do Calleri, mesmo em baixa, mesmo passando por uma fase de não marcar. Você já tem esse rótulo de ser o substituto do Calleri, que tem tanta história no clube, e dentro de um contexto que os olhos estão voltados para Lucas e para Oscar. Sim. Então, assim, eu não sei se subestimado, mas claro que a expectativa da resolução, da solução, não está em cima dele, né, por parte dos torcedores. Passa por outros nomes, até pelo próprio Alisson, também para mim foi uma surpresa, mas ainda boto na conta, talvez, ali dos experimentos, né, de você tentar, no olhar do novo treinador, identificar ali um setor de campo que é muito importante para as partidas. Marcos Antônio, no primeiro tempo, foi muito bem. O Bobadilla, ele é um jogador influente na equipe do São Paulo dentro da competição, mas para mim o Alisson, ele é titular desse meio de campo, e aí você monta ali, né, em volta dele. Mas, enfim, o André Silva solucionou hoje, né, a partida para o São Paulo. Claro que o início é muito promissor do time como um todo, porque é muita intensidade, é marcação no campo do adversário, muito o contrário do que foi contra o Flamengo, quando se, né, jogou bem acuadinho ali, permitiu o crescimento do adversário, independentemente de quem fosse o adversário. Hoje, poderia ter permitido também um outro Red Bull Bragantino. O Red Bull, um dos melhores mandantes dentro de casa. A sua casa perdeu só para Palmeiras e para Bahia. Então é um time que impõe muita dificuldade, até pelo próprio ritmo, né? E o trabalho do Seabra, ele dá muito resultado com os jogadores. Tem na figura do John, assim, o ponto central desse Red Bull Bragantino. Então achei o São Paulo com uma outra postura, não só da coragem, mas implementando ali muito da ideia do seu treinador. E o Luciano, acho que representa muito do que foi o jogo, né? Ele resolve ali uma bola talvez perdida, com uma bicicleta que sai errado, que imagino que a intenção era para o gol, mas o André sempre muito bem posicionado ali, marcando 2-2. Então, acho que foi buscar um resultado importante para o São Paulo, porque para um valia a liderança, para o outro não entrar na zona de rebaixamento. Acho que o São Paulo cumpriu o objetivo. Gosta dessa dupla? Luciano e André Silva? Eu gosto, eu acho que, assim, claramente o Crespo vai querer ter o time numa alta rotação, numa alta intensidade o tempo todo. A gente viu o Oscar fazendo isso. O Luciano faz isso em geral, né? O Luciano tem uma série de problemas, eu entendo que ele tem, de fato, uma série de problemas, mas ninguém pode acusá-lo também de não ter essa característica. Então, eu acho que o Crespo talvez vá buscar isso. É bom ressaltar que a gente está falando de um time que, por muito pouco, não termina a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, e que o São Paulo jogou podendo vencer essa partida. Eu até acho que, no fim das contas, o empate acaba sendo o mais correto ali. Mas até os 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo dominava a partida. Aí o André Silva, que você me pergunta, eu acho assim, o André Silva, ele perde o segundo gol, que talvez deixasse o São Paulo numa situação muito cômoda. E essas perdas, que são constantes na trajetória dele no São Paulo, eu acho que acabam, não sei se transformando num jogador subestimado. Acho que os números dele estão aí nessa temporada, são números bons, são números, né? O Calleri não vinha bem, também é bom lembrar, quando o Calleri se machuca e o André Silva assume a vaga de titular, ele já era o artilheiro do São Paulo. Exatamente. Ele já era o cara que vinha fazendo mais gols. Então, assim, não é nenhum gênio, mas é um jogador de alto nível, de alta dedicação, de muito empenho, de presença na área, sim. Eu acho que, assim, nem todo mundo precisa ser ou genial e a solução de todos os problemas, ou um fiasco, um jogador que não vai resolver nada nunca. Eu acho que o André, ele está mais ou menos nesse meio termo aí, é um jogador útil, é um jogador que para o elenco do São Paulo hoje pode ser bastante importante, até porque com a ausência do Calleri, acho que o melhor Calleri, não digo nem tecnicamente, mas aí o pacote todo do melhor Calleri, mas a gente já não vinha vendo o melhor Calleri. Há muito tempo. O melhor Calleri tinha que ser titular do time. Acho que hoje, obviamente, o André é para ser titular, o Luciano, aquela história, a gente vai falar muito do Lucas, né? Mas
para definir, o Luciano joga, o Luciano não joga. Isso, em geral, tem a ver com a disponibilidade dos outros dois. Que aí, tecnicamente, são melhores do que o Luciano, mas fisicamente não. E me parece, pelo que a gente viu hoje, pelo que o Crespo vai exigir desse time, que talvez essa qualidade que o Luciano tem na comparação até mesmo com os outros dois, ela vai ser muito mais valorizada daqui para frente. Eu acho que, para mim, o Lucas é o melhor jogador do São Paulo. É o melhor. Agora, tecnicamente, quanto não tem você vai poder contar com o Lucas? Esse é um ponto. 100%. É isso aí. Não vai, claramente você não vai E contar cada com partida o ter Lucas só o um tempo todo. pouquinho dele ali também. Pode tomar um gol Exato. desses. Eu também acho. Eu acho que às vezes é melhor. Porque o incrível do Lucas é que quando ele entra em campo, ele é sempre muito bom. Ele muda muito. Ele é sempre muito bom, mas ele entra muito pouco em campo. E tem sido assim, e eu acho que vai continuar sendo assim até o fim da temporada. E aí você precisa encontrar alternativas para, entre aspas, sobreviver a isso, né? E quem é? Eu Qual acho que é um alternativa? sistema mesmo. Acho que é um sistema. Quando o Crespo ele define esse tipo de estratégia de você, na casa de um adversário forte, que brigava pela liderança do campeonato, você ainda assim iniciar dessa forma intensa, buscando bola no campo do adversário, pressionando, e aí com muito merecimento chegando a 1-0, você vai criar um coletivo para superar a ausência do seu melhor jogador, né? Não tem uma peça substituta pro Lucas. Assim, o São Paulo ele busca alguém para fazer sombra ao André, ele traz o Dineno, e aí se você tem um crescimento de quem chega, há uma disputa. Agora, com o Lucas, não há. É que aí você tem peças que... são peças que parecem do mesmo nível, ou do nível parecido. Né? Por exemplo, o Luciano é um operário. O Luciano ele também não é tecnicamente um primor, longe disso. Eu acho o Luciano um pouco acima da média. Mas não é um primor, mas acima da média. Eu não acho ele acima da média. Eu acho que o operário é um pouco demais. Eu acho ele operário. Eu não Operário acho Ferreirinha, pra mim. Eu não acho o Luciano um cara acima da média. Nós temos todos contextos, conceitos diferentes de operário. operário. Exatamente. Porque o Ferreirinha também não é um Eu também não acho. Eu não acho o Ferreirinha um operário. Eu acho, porque assim, quando eu falo operário, o Luciano é um cara de muita entrega, de muito trabalho, de muita dedicação. André é um cara, tá? Então Esse é que eu quero chegar. Esse é o André. O André, eu acho que ele... Que na temporada passada jogou até pelos lados. Por isso que eu falei que eles são jogadores que parece que estão no mesmo estado, no mesmo nível. Não Mas acho. O Dineno eu não sei. O Dineno eu não sei. Mas sim. eu acho que é diferente. O Luciano está um pouquinho ali à frente por essa característica. Ele é mais operário, ele é mais entrega do que o André Silva. Mas em termos de gols, de assistências e tudo, você vê, o André Silva é o artilheiro do São Mas Paulo. o Luciano joga atrás Ele tá do numa André. outra figura. Tudo bem, mas eu acho assim que qualidade por qualidade tá ali. Eu acho o Luciano superior. Eu também acho. Eu não acho os dois assim bons, mas Eu acho que o André... entregam bem. O André E é podem o cara jogar que vai juntos. contagiar o companheiro que está menos interessado, está menos concentrado. Sim. O André é o cara que vai... Eles têm muita entrega, os dois. Muito. Eles contagiam. Eu acho o Isso é Luciano... importante. O Luciano, ele carrega até uma situação que até... o jogador do jogo grande, o jogador da definição, o jogador da hora do vamos ver. E eu acho que isso acaba encobrindo outras coisas do jogo dele. Porque o Luciano, a gente já viu o Luciano jogar pelo lado, a gente já viu ele jogar mais adiantado, a gente já viu ele jogar de 10. Ele é um jogador que contribui bastante. Muito. E ele hoje tem uma identificação muito grande com o São Paulo. Sim. Hoje não, já há algum tempo. Ele tem uma identificação muito grande com o Aí São mais Paulo. que o André que chegou outro dia, né? Para mim, um problema, desde que a gente viu esse elenco sendo montado, ele nunca se concretizou. Que é, com o passar do tempo, onde o São Paulo vai conseguir encaixar os seus principais jogadores. Os principais jogadores, normalmente, um está sempre machucado. Ou 2. Sim. Então, esse foi um problema para poucos jogos. Não tenho, assim, número na cabeça, mas esse não foi um problema de uma sequência. Esse foi um problema que sempre foi adiado. E talvez ele esteja para acontecer de novo. Não, porque o Caleri também está fora, que era um dos principais, né? Mas eu entendo que, assim, é melhor ter esse tipo de problema. Você tem vários jogadores que podem resolver. Atualmente, se você pensar que está jogando com 3 zagueiros e que tem uma utilização restrita do lado do campo... Você é muito generoso.
restrita está muito leve? Não, acho que você tem que ser gentil, você não precisa ser pesado com as pessoas. Não, Os jogadores do lado de campo correm muito, se esforçam muito e fazem o melhor possível deles. Sim, mas não posso dizer mais do que isso. Não conseguem entregar o que o São Paulo precisa. Dá para você, em algum momento, até abrir mão. E o Ferrarese voltar a ser um jogador de lado, por ali, para vigiar. Se continuar assim, você traz o meu dia de volta. E aí, aí você encaixa mais jogadores. Isso. Não, ele que falou. Não, sabe por quê, William? Porque agora é quebra-cabeça. Agora está no meio da temporada com o São Paulo perto da linha de rebaixamento. Agora não dá, sinceramente, para você pensar, vai ter um trabalho monstruoso que vai enxergar todas as peças e montar... Não, agora é o seguinte, é minimizar o problema. Para daqui a algum tempo tentar melhorar. Cara, assim, é preciso entender, eu sei que é muito óbvia a situação do São Paulo, mas eu vou repassar aqui. A atual gestão do presidente do clube colocou o São Paulo num buraco financeiro enorme. Pegou uma situação ruim e piorou muito. A dívida quase dobrou. O São Paulo tem quase 1 bi de dívida. E o São Paulo fez, depois de 5 anos de gestão, um plano de recuperação financeira. Que não vai recuperar o clube financeiramente, mas vai recuperar um pouco. O São Paulo tem que cumprir algumas metas, como, por exemplo, não ter um ano com déficit, senão alguns contratos podem ser acionados e a situação financeira pode ficar ainda pior. O São Paulo não tem dinheiro. Talvez todos os clubes da primeira divisão, talvez, não sei se o Sport não tem, a Juventude, talvez todos os clubes tenham mais dinheiro que o São Paulo para contratação nessa janela. E o São Paulo, essa temporada, se livrou ou negociou, dependendo do caso, vários jogadores e não se reforçou. Enquanto as equipes que estão no Campeonato Brasileiro, você olha Cruzeiro, você olha as outras equipes ali, boa parte delas tem elencos melhores que os do ano passado, né? Chegou um momento da temporada em que os principais jogadores de São Paulo estavam quase todos machucados, o elenco super sobrecarregado e colocaram o técnico como responsável sem ser. Trouxeram um técnico novo. O elenco continua sendo o mesmo. Mudou o técnico, o elenco, que tem seus limites, continua sendo o mesmo. O São Paulo não é um time para brigar na parte de cima da tabela de classificação. A 6ª colocação, ano passado, com o Zubeldia, quase eliminando o Botafogo nos pênaltis, e no limite com o Atlético Mineiro, isso não foi uma considerado. façanha. Mas isso não foi considerado. Perfeito. Mas foi uma façanha sendo considerado, não. Uma façanha enorme diante do potencial do São Paulo. Lembrando que ele perdeu os 2 volantes, perdeu o Ferreirinha ano passado contra o Botafogo, né? Ele tinha um time muito mais forte pela frente. Só para lembrar, com tantas dificuldades esse ano também, o time está classificado na Libertadores, né? Isso, porque também. O técnico anterior jogou a Libertadores passada e essa e nunca perdeu um jogo para o São Paulo para a Libertadores. Exatamente. Ele ano passado, ele chega... É que o assunto não é o Zubeldia, só para lembrar. Ele estreia na Libertadores em Guayaquil, quando o São Paulo nunca tinha vencido ali, ganha o jogo e ele foi demitido pelo São Paulo sem nunca ter perdido um jogo de Libertadores. E o que o São Paulo podia almejar nessa temporada, se tivesse uma condição mais confortável no Campeonato Brasileiro, se não precisasse priorizar o brasileiro e se os jogadores mais técnicos e experientes estivessem bem, é um título em Copa. Porque o time principal do São Paulo inteiro é um time competitivo, com alguns jogadores que fazem a diferença. Talvez Oscar, com certeza o Lucas... Eu acho o Luciano um jogador um pouco acima da média. Se tivesse o Caleri, o André como opção, mas esses jogadores não estão, parte deles. Então a situação do São Paulo é uma briga de sobrevivência no Campeonato Brasileiro. Diante disso, Marra fala, eu concordo, muita luta. Houve muita luta contra o Flamengo também. Botaram a culpa na postura, o problema foi tático. Foi de ideia de jogo muito mal pensada. Foi horrível o jogo. E mal executada por causa disso. O que a gente pode esperar do André? Para chegar na sua questão. O André não é um cara de fazer 8 gols em 10 jogos. 9 gols em 10 jogos. A gente pode esperar bons momentos dele e muita luta. Sim. Então, quando ele fura uma bola, um gol e faz 2, eu acho que porque a gente pode esperar do André, que é um profissional extremamente digno de caráter, tá muito bom. Porque a questão, se algum São Paulino que espera um time vencedor, não sei o quê, não tá nos jogadores no elenco. Tá no dinheiro que o São Paulo não tem. É só olhar quantos times que tem torcidas parecidas com as do São Paulo, com exceção do Corinthians, que também está numa situação financeira difícil. Olha o Palmeiras, por exemplo, que é uma torcida similar ao do São Paulo, um pouco menor, um pouco maior dependendo da pesquisa. Olha a capacidade de investimento. A capacidade de investimento é uma coisa, mas que assim, acho que assim, no afã de defesa do Zubeldia, e você sabe que eu também não defendia a demissão do Zubeldia, mas no afã da defesa do Zubeldia, o que se pintou é um São Paulo que parece que tinha o pior elenco da face da terra dos últimos 10 anos. Espera lá, esse elenco do São Paulo tem 8, 9 jogadores que atuaram na Europa, tem jogadores de bom nível sim. O problema maior para o Zubeldia... É alimentado por uma base interessante. Isso eu discordo. Eu acho que, sei lá, já foi em algum momento.
também, talvez hoje não seja tanto, mas de qualquer maneira, de fato... Base boa do Palmeiras. Não, do Palmeiras é excelente. Mas assim, eu só acho que assim, não dá para olhar para esse elenco do São Paulo e imaginar que ele seja um elenco do Sport, do Juventude, do Vitória, porque do jeito que se falou, a minha impressão é que assim, não tem ninguém nesse elenco do São Paulo. Esse elenco do São Paulo tem vários jogadores bons. O Zubeldia sofreu muito com lesões e até por isso a discussão sobre a saída dele no intervalo em que vários jogadores se recuperariam. O Lucas não se recuperou, mas mas o que se imaginava é que ele voltasse com um pacote que ia fazer completamente a diferença nessa volta. Eu acho que assim, não é um São Paulo cujo objetivo tinha que ser brigar para ficar talvez na Libertadores, não necessariamente nas 4 primeiras vagas. Aí era muito difícil mesmo, acho que aí é difícil. Eu vejo mais força para esse São Paulo brigar em Copa do Brasil, em Copa Libertadores do que em Campeonato Brasileiro entre os 4, porque nos pontos corridos, de fato, você precisa de um elenco maior. Mas também não é tão ruim assim, Birner, porque eu não estou discordando de você, acho que em relação Só para lembrar que eu disse que o time titular do São Paulo é competitivo. Em relação à gestão, 3, 4 jogadores no time. em relação às contas, em relação a... eu não estou contestando isso. O que eu estou dizendo é, se você pegar esse elenco do São Paulo e tiver todo mundo à disposição e for ali fazer a comparação com outros elencos, indiscutivelmente o São Paulo só perde talvez para 4 elencos. Aí depois vai depender muito da fase que os caras vivem, porque é claro que você vai avaliar hoje o elenco do São Paulo, como que você avalia o Caleri, como que você avalia o Lucas, como que você avalia o próprio Luciano, que volta hoje, mas que não vive melhor. Também. Tem o Luiz Gustavo, o Alisson hoje reserva, Pablo Maia. Essa realidade é mentirosa. O que a gente está vendo o São Paulo ali brigando nesse momento, é brigar contra o rebaixamento, certo? Ele está ali, hoje chegou a entrar na zona do rebaixamento e saiu. Isso é uma realidade mentirosa? Está fora da realidade? Então, não é que o problema... Não, acho que a mobilização foi diferente. O que ele entregou na Libertadores, ele não conseguiu replicar no Campeonato Brasileiro. O problema, né, Maria, que eu acho que, assim, a gente falar em realidade mentirosa porque um elenco é superior àquela posição que ele ocupa no campeonato é uma cilada. Porque a gente... Muitos bons elencos já caíram. Exatamente. A gente já viu elencos absurdamente bons, não é exagero falar isso, do ponto de vista do potencial dos jogadores serem rebaixados. Palmeiras, Grêmio e Inter caíram com elencos para permanência. Palmeiras, Grêmio e Inter. O Atlético Paranaense está na 2ª divisão, gente. Bem lembrado. E na temporada passada não era para cair de jeito. Então, acho que assim, isso é uma coisa que você não pode realmente embarcar, né? Acho que de dizer, não, eu tenho um elenco muito forte, uma hora a coisa se resolve. Não é assim, a história mostra, né? Acho que muitos clubes já com grandes elencos caíram. Mas que não é elenco para brigar na parte de baixo da tabela, para mim não é mesmo. O problema é quando chega, né? Quando chega, é muito chato isso. Ficar ali na zona de rebaixamento. Eu duvido, por exemplo, para citar uma coisa que futebol é assim. Se você tivesse o técnico, o Seabra dirigindo o São Paulo, todos os jogadores do Bragantino à disposição do São Paulo, e os mesmos jogos. Não teria 27 pontos. Mas nunca. Não, mas isso é evidente, porque acho que... Por que tantos profissionais... Eu não estou nem falando só de técnicos, eu estou falando às vezes de diretores de futebol, quando eles estão em clubes de menor... É que o Bragantino acho que é o melhor exemplo disso, né? Mas quando eles estão em clube de menor pressão e estruturado, e aí ninguém se encaixa nessa descrição como o Bragantino, eles falam, eu não vou sair. Eu vou sair para quê? Para depois de 3 semanas de pressão ser demitido e aí não ter nem condição de fazer um trabalho decente. É a segurança que esse tipo de processo te dá, né? Esse tipo de empresa te dá. Né? E tem o outro lado. E a falta de torcida também te dá. Claro. E tem o outro lado dessa situação. É muito mais tranquilo. E tem o outro lado dessa situação. Quando um time de camisa pesada como o São Paulo tá bem, tá ganhando, ele sustenta muito mais isso, normalmente, do que sustenta o Bragantino se estiver vencendo. Sim. Numa reta final de disputa de título. São os dois extremos. mais histórico. Histórico, cobrança, o estofo. Precisa ter mais casca para jogar nesses times do que para jogar no Bragantino. Não que seja fácil jogar no Bragantino, que jogar em primeira divisão de futebol é difícil e a campanha é extremamente elogiável. Só é muito diferente. E aí entra na questão de o São Paulo lá embaixo, quem tem condições de lidar com isso quando a gente fala da parte anímica dos jogadores. Porque tem um clássico no sábado. Um clássico contra um time que o São Paulo, há muito tempo, tem conseguido bons resultados jogando dentro de casa. Mas raramente perde. Mas falando de parte anímica, de hoje. É aí que entra, mesmo que não joguem, um Lucas, que entra um Caleri. Sim.
Aí entra o Luciano. Luciano faz gols contra o Sempre. Corinthians Né? várias vezes. São esses os caras que... Aí a gente não vai ter o Calera em campo, não vai ter o Lucas em campo, muito provavelmente não vai ter, né, gente? Não vai ter o Lucas em campo ainda. Então, são esses caras que ajudam muito na parte anímica e que conduzem o time nesses momentos. Clássico, Olha né? só, então, mas clássico precisa desse tipo de cara, de jogadores desse tamanho e dessa afinidade com o clube. Estou falando de 3 jogadores que são pesados e que têm essa relação especial com o clube. Mas no momento eu acho que o que falta é acertar, casar a ideia com a característica dos jogadores e seguir. Porque, de novo, se você observar, os 3 zagueiros vão te pedir participação pelos lados. Não tem. É pobre. Então, se tem uma ideia, você olha para o campo e você não vê soluções, faz uma adaptação da sua ideia. Senão, questão do elenco. Senão não vai rolar. E do jogo coletivo de São Paulo pelos lados, com as ausências, e aí é claro que eu tenho que citar o Lucas, não vai. Então você acaba perdendo um jogador. Alguém vai ficar sem função. Sim. Ou talvez até uma boa parte do time sem função. E aí você tem um clássico, acho que todo mundo, um corre um pouco mais pelo outro, torcida, aquela coisa. Mas é preciso que o treinador faça uma adaptação. Então é isso aí, tricolor. Esse foi o vídeo de hoje. Muito bom resultado do São Paulo ontem, fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Achei que o time teve uma boa postura, começou o primeiro tempo ali, já abrindo o placar logo cedo, aos 9 e 10 minutos do primeiro tempo. Cedeu o empate ali no finalzinho do primeiro tempo, mas mesmo assim estava jogando parelho ali com o Red Bull Bragantino. Na volta para o segundo tempo teve uma desatenção ali que tomou um gol já logo no comecinho do segundo tempo, teve a infelicidade de desviar a bola no zagueiro ali, matou o Rafael, a bola acabou entrando. Mas eu achei que o São Paulo conseguiu jogar bem melhor no segundo tempo, conseguiu equiparar bastante com o Bragantino. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi melhor ainda. E aí o André Silva foi buscar o empate na raça ali. O Luciano resvalou a bola, sobrou ali dentro da área, sobrou limpa ali pro André Silva. Ele concluiu pro gol, ainda deu aquela quicada no gramado, encobriu o goleiro e a zaga ali, assim concretizando o empate em 2-2 com o Red Bull Bragantino. Não é um resultado assim que todos esperavam, que era uma vitória, mas um empate fora de casa com o Red Bull Bragantino já sai no lucro. Então é isso, tricolor. Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima.